Vamos lá porque é uma notícia que agitou todo mundo. E aí, o que a gente pode trazer? O Ronaldo está vindo para Belo Horizonte neste início de semana para sacramentar a venda de 90% das ações da SAF. Todo mundo sabe que teve aquele aporte inicial do Pedro Lourenço para converter o valor em 20% das ações. Isso aí foi injetado no Cruzeiro, no futebol, enfim, reforma na toca, tudo que vem acontecendo. E agora o Pedro comprando o restante. Ele vai ficar com os 90% das ações da SAF. É uma operação do Pedro Lourenço, apenas o Pedro Lourenço, comprando. Os valores não foram revelados. O que eu busquei de informação é que o Ronaldo, ele fez aquele aporte inicial, ele trouxe gestão aqui para o Cruzeiro, ele conseguiu tirar o Cruzeiro daquele, vamos dizer, né, quando eles dizem ali da UTI, né, o paciente nas últimas, e isso realmente a gestão do Ronaldo conseguiu. Então o Cruzeiro hoje tem uma casa arrumada, tem uma dívida controlada e até vamos aguardar, porque temos que saber também o balanço da SAF, né? O balanço do último ano de operação. A expectativa de todos é que a dívida real do Cruzeiro esteja ali na casa dos 600 milhões. Aí RJ, mais dívida tributária, fiscal, enfim. O que o Cruzeiro tem que pagar seria uma melhora significativa no quadro do Cruzeiro. E agora também o entendimento por parte do Ronaldo. É verdade que o Ronaldo, ele ficou muito chateado com tudo que aconteceu, com as críticas, com a bandeira queimada. Mas também há o entendimento de que aquele projeto da SAF do Ronaldo, da gestão do Ronaldo, de 2030, ele passou por riscos no ano passado. E dependendo, poderia passar ou pode passar neste ano também. Então, até quando ficaria nesse vai não vai, nesse sofrimento para se permanecer numa Série A do Campeonato Brasileiro? Então, o entendimento é que agora é hora de dar um passo à frente. O que é o passo à frente? Ter alguém que tenha grana, que vá fazer um investimento que o futebol hoje ele demanda, né? Você pode até contratar bons jogadores, né? Quando a gente pega o elenco do Cruzeiro, início de 22, início de 24, tem uma transformação significativa, mas ainda aquém do que um futebol competitivo, como é o da Série A do Campeonato Brasileiro, ele precisa. Então, por isso, o Ronaldo, ele conversou com o Pedro Lourenço há algum tempo e, pelas informações que eu tive, o Ronaldo falou: ô Pedro, eu tô pensando realmente em vender. E aí, se você não comprar, eu vou ao mercado. E aí, indo ao mercado, poderia aparecer qualquer um, né? Então o Pedro falou: não, vou te fazer uma proposta. E aí você pensa se vai aceitar ou não. Eu quero algumas condições também, o Pedro Lourenço, né, para se tornar o dono da SAF do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas condições. E a proposta foi feita na última semana. E ontem o Ronaldo retornou, o Pedro Lourenço ligou para o Pedro e falou: a proposta está aceita. Eu não tenho acesso aos valores, vamos ver como isso será divulgado. Mas do que eu vi aí, o valor é menor. Pelo menos a informação que eu tive de algumas boas fontes, que o valor será menor do que o valor que vem sendo especulado. Mas enfim, o que muda a partir de agora? O Pedro Lourenço, ele desde que está nesse processo com o Ronaldo, ele vinha conversando sobre, e eu já disse isso aqui há algum tempo, o próprio Ronaldo confirmou, né, naquela entrevista que a gente fez, que o Pedro entendia que o Cruzeiro precisava ir ao mercado com mais firmeza, para contratar jogador que vai chegar e resolver o problema. E o Ronaldo achava que não era a hora, que tinha que ser de acordo com o que a gestão entendia, que não adiantava
sair contratando assim sem estar numa condição sustentável. E aí o Pedro vinha conversando desde sempre, enfim, com a proposta aceita. O Pedro Lourenço, ele entende que o departamento de futebol tem que mudar. E isso vai mudar, isso é fato. Então, o Pedro Martins já tinha saído, o Paulo André vai sair. Eu acho pouco provável o Paulo Autuori continuar, acho que ele sai também. E aí, o trabalho do Fernando Seabra, ele será analisado, não agora, ó, a gente já tem o diagnóstico que o Seabra não serve. Não, o Cruzeiro, o novo departamento de futebol, o Pedro Lourenço como dono, eles querem, inclusive, passar tranquilidade para o Seabra, porque tem informação de que o treinamento é legal, o dia a dia é legal, fez aquele trabalho na reta final do ano passado e agora veio para esse desafio. Então, pelo que eu tive de informação, é pouco provável do Cruzeiro chegar à nova gestão do futebol e já sair mudando tudo. Mas é fato que o diretor de futebol do Cruzeiro será o Alexandre Matos. O Alexandre Matos terá a responsabilidade de tocar o futebol do Cruzeiro. É o nome que o Pedro confia e o Pedro Lourenço já falou isso por várias vezes. Então, o Alexandre, obviamente, ele espera a oficialização por parte do Pedro, vai ter uma conversa definitiva com o Pedro e aí para aceitar a proposta que será irrecusável. Então, o Alexandre Matos vai deixar o América e ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Nos próximos dias, isso vai acontecer. E o Pedro tem a ideia de que a parte administrativa, que é de responsabilidade do CEO Gabriel Lima, ele vem conversando já durante os últimos dias com o Gabriel e ele quer a permanência do Gabriel Lima. O entendimento é que algumas coisas serão mudadas, obviamente. Isso é normal. O Pedro também, ele vai chegar e vai analisar todas as áreas, o que funciona, o que não funciona, vai ter as referências, mas ele tem a ideia de que o trabalho administrativo que foi feito foi muito importante e tendo o Gabriel Lima como CEO. Então, o Gabriel Lima, a tendência é de continuar e eu, falando aí, dando a minha opinião, acho que isso seria um ponto importante de ter uma base estruturada de tudo que vem acontecendo. Agora, o futebol, isso vai mudar. O futebol vai mudar e com esses nomes aí que eu falei, tendo o Alexandre Matos. Se o Alexandre Matos recusasse essa oferta, ia me surpreender bem. Então eu não acredito. O Alexandre já vem tendo contato com o Pedro Lourenço. O América sabe também e sabe que vai ser impossível segurar o Alexandre Matos. Então ele será esse diretor de futebol executivo do Cruzeiro. Muita gente falou aí, jogadores, todo mundo será analisado e a janela está fechada. Esse é o elenco do Cruzeiro e até em cima disso é importante ter pés no chão com essa história. O Pedro Lourenço está comprando, mas ele também vai analisar tudo. O que vai mudar no Cruzeiro é a janela do meio do ano, aí sim será uma janela importante, com aquela ideia de que o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado e buscar contratações para chegar e jogar. Quantas? Também não vamos esperar 10 contratações chegando e jogando. Não, mas as contratações que forem feitas aí pelo Alexandre Matos como diretor de futebol serão de jogadores para chegar e jogar. A turma da bola diz, vai chegar e fardar. Essa é a ideia. Mas sabendo que até a janela do meio do ano, esse é o elenco. Esses jogadores terão que fazer uma boa pontuação e aí lá no meio do ano todo mundo vai ver como estará o Cruzeiro quando a janela se reabrir. E neste período a comissão técnica será avaliada. Eu vi muita gente falando, o Pedro gosta do Luxemburgo. O Pedro até gosta realmente do Vanderlei, mas isso
será analisado depois. Não é o Cruzeiro tem o Pedro agora, no outro dia já chega o Alexandre e vai chegar o Vanderlei. Acho até que se for trocar a comissão técnica depois de analisar, claro que resultado também é importante, né? Hoje uma vitória aqui é fundamental, depois tem sábado com o Inter, aí tem o duelo da Copa Sul-Americana, mas quando for trocar, eu com sinceridade não sei se for trocar, né, se o nome vai ser o Vanderlei. Enfim, aí é o Alexandre Matos que terá esta autonomia em caso de mudança da comissão técnica. Mas repito, as conversas desde ontem são para dar uma tranquilidade ao técnico Fernando Seabra para fazer o trabalho dele aqui na Toca da Raposa 2. Então, é isso que eu tenho de informação sobre essas mudanças e tudo será oficializado neste início de semana com o Pedro Lourenço sendo realmente o novo dono da SAF do Cruzeiro e somente o Pedro Lourenço está comprando essas ações do Ronaldo. Valor!